Meus queridos, esse texto que nós lemos é um relato do próprio apóstolo Paulo, falando do que havia acontecido com ele lá no capítulo 9. A parte introdutória dessa mensagem está nesse mesmo livro, no capítulo 9. Nós sabemos a história da conversão de Saulo. Mas para a gente entender o que Deus quer falar com a gente nessa noite, a gente tem que entender quem foi Saulo. Saulo era um judeu de nascimento. O texto de Gálatas 2,15, ele declara que ele é um judeu de nascimento. Filipenses 3,5, ele diz que ele pertencia à tribo de Benjamim. E como todo judeu, foi apresentado ao templo, foi circuncidado no 8º dia. Saulo, ele, além de ser um judeu, ele tinha dupla cidadania. Era judeu e era um cidadão romano. Adquirido esse direito, talvez por herança dos seus pais, Saulo nasceu em Tarso, uma cidade muito importante, governada pelo Império Romano nesse período. E Saulo, ele se formou em teologia. Ele era um homem letrado. Nos dias de hoje, a gente pode dizer que Paulo, ele era um especialista em direito, porque ele era um fariseu. O fariseu era aquele que interpretava as leis, que tinha um zelo pelas leis. E ele estudou com o maior dos rabinos da sua época, que era Gamaliel, um privilégio para pouquíssimos no seu período. A gente sabe que ele também era um homem bem sucedido. Saulo, ele era construtor de tendas, era a moradia que tinha naquela época, então a gente podia falar que Saulo era um construtor de casas. Ele ganhava o seu recurso financeiro, que dava para sustentar não só ele, mas uma equipe que andava com ele. Você pode ler isso lá em Atos 20, de 33 a 35. Era um homem fluente, falava muitas línguas, pelo menos 4: hebraico, aramaico, grego, latim. Então era um homem de muito conhecimento, muito estudioso, zeloso pela lei, fariseu. E ele tinha algo que, isso na mão de alguns é uma arma perigosíssima. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade porque a gente vê que ele prendia, investigava, ia atrás. E tem relatos dele mesmo falando que levou muitos à prisão, e à execução. Então era um perseguidor terrível dos cristãos. Todos aqueles que seguiam o caminho de Jesus, todos aqueles que andavam no caminho de Jesus, Saulo perseguia, batia nas pessoas, ameaçava. Se aquelas pessoas não negassem a sua fé, era preso e era até morto. A pergunta que eu quero fazer para vocês: de todos esses atributos que Saulo tem, eu não sei se isso é qualidade, né? Estudioso demais, poderoso. Se algum de nós aqui tivesse uma dessas qualidades, será que a gente, algum desses atributos, será que a gente estaria servindo ao Senhor da forma que nós estamos? Se você hoje tiver a sua formação na maior faculdade que existe, na melhor faculdade que existe, talvez você seria o cristão que você é hoje. Tem tanta gente aí que às vezes sabe um pouco mais, conhece um pouco mais. Talvez uma pregação igual essa de hoje já não serve para ela.
não quer falar para ela do amor de Jesus, falar para ela que Jesus salva, que Jesus, Ele cura. Isso já não tem mais valor. A pessoa está querendo algo que está além da Bíblia. E Jesus, ele é simples. O Evangelho, ele é simples. O que encantava as pessoas, que fazia com que as pessoas seguissem Jesus, é exatamente a simplicidade dele de pregar. E às vezes, para facilitar o entendimento dessas pessoas, ele ainda contava história. Ele desenhava como parábolas. Nem para fazer milagre, lógico. Jesus fazia teatro. Mestre, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então enxerga. Pega a tua cama e anda. Mestre, eu quero ser curado. Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Não tinha teatro, irmãos. E hoje a gente vê pessoas procurando teatro, Zé. A gente vê pessoas enchendo a igreja por causa de profecia. Enchendo a igreja porque às vezes tem um pastor que fica saltitando. E a essência do Evangelho está ficando para trás, que é a simplicidade que está na palavra de Deus. Simplesmente falar que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus restaura, salva, isso já não serve mais. Se você tivesse uma condição financeira, como a de Paulo, se você fosse um rico, talvez você não estaria nem nessa igreja. Não estaria morando na região oeste, Betânia, Nova Sintra, Vista Alegre. Estaria morando em outro lugar. Ficaria difícil para você congregar. Isso se você congregasse. Porque às vezes o dinheiro te fascina. Se você tivesse dupla cidadania, estaria no Brasil? Até a Lídia, perguntar a Lídia, né? Estaria aqui no Brasil? Estaria, gente. E se tivesse poder de investigar alguém, sentenciar alguém, prender alguém? Isso parece até alguém que a gente conhece carequinha, né? Paulo, ele tinha esse combo de adjetivos, esse combo de coisas que fazia com que ele ficasse arrogante, petulante. Achava que estava acima de todos. E é esse homem, com tanta raiva, com tanto ódio dos cristãos, que sai de Jerusalém, pega cartas de autorização com o sacerdote, com o Sinédrio, que era o maior tribunal religioso e político daquela época, para ir perseguir aqueles que estavam andando no caminho social. Aqueles que estavam seguindo Jesus, aqueles que estavam andando no caminho de Jesus. Esse homem sai então, numa grande comitiva, para ir lá e prender ele tinha documentos, ele tinha, nos dias de hoje, autorização para prender, mandato de prisão. Só que no meio do caminho, Jesus aparece para ele. E é interessante que tipo, ele foi atrás de quem? Saulo foi atrás de Jesus? Ele foi atrás daquele que estava no caminho seguindo Jesus. Mas quem aparece para ele, para barrar ele, é Jesus Cristo de Nazaré. O que a gente entende? Que quando você está no caminho, quando eu estou no caminho, quando nós estamos seguindo no caminho, o inimigo vai se levantar, seu Chico. Mas é o próprio Deus que vai comprar sua briga. É o próprio Senhor Jesus que vai vir e vai barrar e vai deixar o inimigo te encontrar. Saulo
aquele momento que ele tem aquele encontro com Jesus. A palavra de Deus é tão poderosa. A Bíblia relata que uma luz mais forte do que o sol. Pode haver algo mais forte que o sol? Só quem criou o sol. Uma luz mais forte que o sol veio sobre ele e derrubou ele, que ele caiu no chão. Aqui nós podemos entender que ele caiu do cavalo, de onde ele estava montado, porque senão a tradução seria outra. Podia ele falar que ele se prostrou, que ele se jogou, que ele ajoelhou, mas a Bíblia é bem clara e fala que ele caiu. Literalmente caiu do cavalo. E o tema da nossa mensagem hoje é essa: caindo do cavalo. Às vezes, irmãos, é necessário que a gente caia do cavalo. Às vezes é necessário que você tome um choque de realidade para que você vá para o caminho que o Senhor quer que você ande. Tem pessoas que por conta do emprego, por conta de um relacionamento, por conta de um estudo, a última coisa que ela quer é seguir a Deus, irmãos. Tem pessoas que, por conta da vida que está levando, ela não quer servir a Deus em hipótese alguma. Saulo era um homem determinado a perseguir, a matar. Mas nesse encontro que ele teve com Jesus, a vida dele foi transformada ao ponto de até o seu nome ser mudado. E é necessário que a gente tenha esse encontro com Jesus. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja há anos e ainda não teve esse encontro com Jesus, ao ponto de se despir de si mesmo, de olhar para uma posição de miserável, de falar: Senhor, agora faça a sua vontade em mim. Saulo entrou para Damasco, sério, o homem prepotente, ele entrou amparado por aqueles homens que estavam com ele. A arrogância foi toda para o chão. Ficou 3 dias sem comer. O Senhor manda Ananias ir lá, orar com ele, fazer com que ele volte às vistas. E a Bíblia diz que cai dos olhos dele algo como escamas. E eu entendo que ali o Senhor abriu a visão espiritual de Saulo e revelou para ele coisas que não tinha revelado para nenhum discípulo dele. E através daí a gente pode ter conhecimento da graça de Deus. Mas ele precisou de ter um encontro. Ele precisou de cair do cavalo. Soraya pregou na quarta-feira passada sobre Jonas. Não sei se todo mundo estava aqui. Jonas seguia a ideologia dele, Jonas seguia o caminho dele. O Senhor deu uma ordem para ele ir para uma cidade. Chegou, ele comprou passagem, foi para outra. Jonas não caiu do cavalo, mas ele caiu do navio. Foi surpreendido por um grande peixe. E às vezes a queda, não é para te matar. A queda é para consertar o seu destino. A queda é para te direcionar. Jonas caiu no navio, foi engolido por um grande peixe para que ele fosse salvo, uma embarcação fosse salva e uma cidade inteira fosse salva.
Saulo caiu da sua posição de autoridade, de perseguidor, e daí ele já passou a ser servo e ser perseguido. Toda cidade que ele ia, o Espírito falava com ele, o que esperava ele era prisão e sofrimento. Antes de ele voltar para Jerusalém, uma das suas últimas viagens missionárias, os irmãos falaram que insistiram muito com ele para que ele não voltasse para Jerusalém, porque ele já havia falado que o que estava esperando para ele seria prisão e sofrimento. Veio um profeta, tirou um cinto dele, amarrou em Saulo e profetizou que quando ele voltasse era o que ele faria com ele, ia amarrar ele, os judeus, e entregar para os que não eram judeus. Foi exatamente o que aconteceu. E quando eles insistiram com ele para ele não ir chorando, ele responde para as pessoas: por que vocês me deixam tão triste? Eu não estou disposto a ser só preso, mas se preciso for, eu estou disposto a morrer pela causa do Senhor. É necessário, irmãos, a gente mergulhar no Evangelho. Eu tive um momento da minha vida, Soxinha, que eu ganhava um dinheiro muito bom, eu era muito bem empregado, eu estava construindo um sítio, eu andava de estilo Schumacher, que acho que era o carro mais caro. Você lembra disso, né, Fredão? Nessa época aí, né? Acho que era o carro mais caro que a Fiat tinha. A Fiat fabricou, acho que só 70. Os documentos eram assinados pelo Schumacher, os 70 eram meu. Ganhava dinheiro, falavam para mim de Jesus. Última coisa que eu queria é Jesus. Ganhava bem, saúde, novo. Para que Jesus? Só que um dia eu caí do cavalo, Deus. Eu tive um encontro com Deus. E foi uma queda que foi para me dar a vida. Porque se eu tivesse naquela vida que eu vivia, talvez hoje eu estaria morto, Soxinha. Foi uma queda para me direcionar. E essa semana eu tive uma oração tão gostosa com Deus. Minha esposa estava dormindo, eu entrei no quarto do Iago, o Iago não estava em casa. Eu coloquei uma cadeira e ali eu comecei a orar ao Senhor, falando para o Senhor: Pai, de que adianta todo o dinheiro? De que adianta toda a fortuna? De que adianta todo status sem a tua presença? Retira de mim, Senhor, qualquer coisa, mas não tira de mim a sua presença. Eu falei isso no momento que eu estava em dúvida, irmãos, em relação ao ministério. Eu estou aqui pregando, mas até hoje eu não sei se é isso que Deus quer que eu faça. Eu não sei se Deus quer que eu louve, eu não sei se Deus quer que eu pregue, se eu evangelizo. Mas a única coisa que eu pedi para Deus foi: Deus, não deixa eu ficar sem fazer a sua obra. Se for para mim limpar a igreja, se for para mim pregar, se for para mim louvar, se for para mim evangelizar, não tira de mim a sua presença, Senhor Deus. Não deixa que eu saia debaixo da tua graça. Não existe lugar melhor, irmãos, do que estar na presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, tanto financeiramente quanto no relacionamento. E hoje eu prego aqui, todo mundo aqui é cristão, mas o Senhor tem falado com a igreja. Pastor, domingo passado pregou a respeito de obras. Talvez por conta do seu casamento, do seu relacionamento, do seu emprego, você esteja deixando de fazer as obras de Deus, aquilo que você foi chamado. Entende uma coisa? O Senhor, Ele te chama pelo seu nome. Quando o Senhor te chama para você fazer a obra, você não precisa ter medo, irmãos. É Ele que capacita. Mas Satanás
Ele te acusa. O livro de Apocalipse diz que é ele que é o acusador. Então, quando o Senhor te chama, vem o adversário, começa a colocar empecilhos, mostrando o quê? Defeitos seus. Você não consegue, você não pode, você é pecador. O Senhor conhece os seus defeitos, mas Ele te chama pelo nome. Satanás, ele sabe o seu nome, mas ele insiste em ficar te chamando, te acusando pelos seus defeitos. Não deixe que nada atrapalhe o seu ministério. Não deixe que nada impeça você de servir a Cristo. O inferno vai estar cheio de pessoa boa. Espere em Deus que a gente não passa nem na porta. Mas se puder passar na porta, dá uma olhadinha. Ali você vai ver gente que nunca matou. Ali você vai ver gente que nunca estuprou. Ali você vai ver doutores, pessoas ricas. Mas era tão bom, por que ele está lá? Porque ele foi incapaz de olhar para ele mesmo e ver o quão miserável ele era. Aí você chega no céu, aí você olha assim, tipo, você vê um ali, ó, ex-estuprador, ex-adulta, ex-traficante, ex-assassino. E você pensa assim, nossa, eu estou no lugar errado. Mas não está não, irmãos. É porque aquele olhou para dentro de si, se arrependeu dos seus pecados, clamou pela misericórdia daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e foi salvo. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. O Senhor te chamou, faça. E não deixa que nada nesse mundo, que nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação seja mais importante para você do que estar na obra e servir ao Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Nós somos dependentes do Senhor para tudo, irmãos. Somos dependentes do Senhor para a gente dormir em segurança. Se a misericórdia dele não se renovar pela manhã, a gente não levanta. Se não soprar um fogo de vida na gente, a gente não anda. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá segurança. É Ele que permitiu o seu ir para Itaúna, voltar a estar aqui em segurança. Está com saúde. Não tem outro caminho que a gente tem que seguir. Não existe outra possibilidade. Ou é vida, ou é morte. E é só em Jesus que a gente encontra a vida, amém, queridos? É só em Jesus que a gente encontra a salvação. Esse mundo está perdido, irmãos. Não tem nada de bom. O Jorge já deu testemunho aqui, que já viveu no mundo, embora nasceu cristão. Então, uma pessoa que pode falar, eu já vivi no mundo. Então eu tenho propriedade para falar daquele que já nasceu no Evangelho, que não sabe o que é o mundo. Eu já vivi as duas coisas. Minha esposa teve 2 maridos. Casou com um homem só, mas teve 2 maridos. Teve um marido crente e um marido que não é crente. Ela sabe a diferença dos dois. Eu tive 2 esposas, uma que é crente e uma que não é crente. A minha da mulher, mas sim. Entendeu? Com Cristo é diferente, seu cheiro. Não tem. Com Cristo é diferente. A vida é diferente. Ele não prometeu que seria fácil. Ele falou: no mundo você vai ter aflição. Mas prometeu também que estaria com a gente até o final.
dificuldade, vai vir a dificuldade, vai vir a crise financeira, vai vir o problema de saúde. Mas vai vir a força do Senhor, que vai te segurar pelas mãos e vai te ajudar você a ultrapassar todos os objetivos e obstáculos que você tiver. Amém? Não desanime. A palavra de hoje para você é uma palavra de ânimo, para que você não desanime do seu ministério, para que você não deixe que nada venha influenciar contrário ao seu ministério. A Bíblia diz, irmãos, Provérbios 3, se eu não me engano, versículos 5 e 6, para você não andar pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento. Confia no Senhor, entrega o teu caminho para Ele, Ele tudo fará. Toda vez que você anda pela sua própria ideologia, toda vez que você anda achando que você está fazendo a coisa certa, pelo seu próprio eu, sem buscar direcionamento de Deus, irmãos, vai cair o cavalo. Todas as vezes que você tiver que fazer algo, tomar qualquer decisão, dobra o joelho. Eu tenho certeza que quando você levantar, você já vai levantar com uma posição diferente e já direcionado por Deus. Não faça nada pela sua própria vontade, pelo seu próprio conhecimento. Não acha que você é demais. Não acha que você pode demais. Não acha que você sabe demais. Porque você não sabe, você não pode, você não é capaz. Tudo é Deus, irmãos. É Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que consegue, é Ele que... tudo é Deus. Fica de pé no seu lugar. Faça sua oração ao Senhor essa noite.